Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 459. Eita, nós aqui tá só a galera braba, a galera que põe pressão no sol, a galera que realmente vai tocar o terror nessa terra. Bom dia, a galera tá toda aí, ó. Me fala de onde você tá falando aí, de onde você tá nos vendo agora, da onde você tá assistindo essa live agora. Me fala aí de onde é. Iracema, São Paulo. Bom dia, bora TTT. Bom dia a todos. Portugal, ó. Minas Gerais, Cuiabá, Rio de Janeiro. Uau. Camboriú. É gente do mundo inteiro, amigo. É gente do mundo inteiro. Primeiramente, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. 459 foi a minha jornada, foi onde aconteceu o meu start. Eu lembro que eu conheci o Pablo foi no 459. Olha para você ver que doido. Eu tava num treinamento de finanças e nesse treinamento de finanças, um professor que eu tava ali fazendo um treinamento, ele falou o seguinte: "Ei, você tem que usar a rede social. Você tem que usar o Instagram para poder ser um lugar aonde vai te trazer um conhecimento e um crescimento." Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, ó, para de usar o Instagram como uma perca de tempo, porque você segue tanta gente que não agrega nada, que você só fica olhando stories da vida dos outros, você fica olhando postagem da vida dos outros. Tira todo mundo que você segue, ele falou, foi bem categórico, ele falou assim, ó, para de seguir todo mundo e segue só pessoas que vão te trazer um crescimento e um conhecimento. E aí, na hora que ele foi fazer isso, ele pegou e falou o seguinte: eu vou entrar numa rota diferente. Ele falou o seguinte: segue esse, por exemplo. Você quer aprender sobre marketing digital, o que você faz? Segue essa pessoa. Você quer aprender sobre tráfego pago? Segue essa pessoa. Ah, você quer aprender sobre qualquer coisa que você quiser aprender, tem alguém que vai ensinar, você segue essa pessoa e quando você entrar no seu Instagram, você nunca vai perder tempo, você sempre vai aprender algo, porque você só está seguindo pessoas de alto nível. E é engraçado porque eu fui perguntando, eu falei, tá, então me indica algumas pessoas boas aí para poder seguir. Eu zerei ali meu Instagram, zerei todo mundo ali e comecei a seguir só algumas pessoas. E aí nessa lista ele pegou e falou o seguinte: segue essa pessoa, segue essa, segue essa, segue essa, e segue também o Pablo Marçal. Quando ele me falou e segue também o Pablo Marçal, eu não conhecia a pessoa que estava atrás de mim. Ela falou o seguinte: ei, esse Pablo é brabo, mas ele é meio doido. Eu já fiquei antenado. E aí a pessoa do meu lado pegou e falou assim: cara, esse cara me faz acordar 4h59 da manhã todos os dias. E aí ele olhou e falou assim: isso aí tem mudado a minha vida. A pessoa do meu lado já foi a segunda pessoa a falar. E de repente veio a terceira, que foi o professor. O professor pegou, olhou e falou o seguinte: rapaz, esse cara aí, eu fiz o método IP e o método IP mudou a minha vida. Se eu tô aqui hoje falando para vocês, foi por causa do método IP. Cara, na hora, olha pra você ver que doido. E aí, na hora, quando eu tava ali vivenciando aquilo, eu falei, cara, quem que é esse cara? Comecei a seguir na hora, porque 3 pessoas falaram do cara. Eu comecei a seguir na hora. E quando eu tava ali seguindo ele, eu vi o negócio da live 4h59 da manhã. E aí foi onde eu comecei. Foi onde eu entrei mesmo para vivenciar essa experiência do 4h59 da manhã. Pensa num negócio diferenciado. Pensa num negócio onde aqui só vem batalhão de elite, aqui só tem gente que quer avançar, só gente que quer crescer, porque acordar 4h59 da manhã não é para qualquer um, né? Ainda mais 2h59 da manhã, que é o horário que eu estou aqui agora nos Estados Unidos. É para quem entende o poder que isso aqui tem, é para quem entende o valor que isso tem dessa galera que está aqui desenvolvendo.
Então, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Nésio Monteiro, sou filho amado do rei. A gente está aqui nos Estados Unidos, eu sou presidente da plataforma global. Estamos nos Estados Unidos hoje trazendo todo esse movimento, tudo aquilo que nós desenvolvemos e criamos aí no Brasil. Nós estamos expandindo aqui para os Estados Unidos. Eu sou presidente da plataforma global, que envolve Portugal com o Thiago, França com a Ana Lucchini, Alemanha com o Felipe Fernandes, Bruxelas, tem África, tem entre outros locais aí que a gente tem expandido para que a gente leve essa mensagem, para que a gente desenvolva isso para o resto do mundo, né? E eu sei que cada um de vocês que estão aí, que acordou 4h59 da manhã para aprender algo novo, para vivenciar algo novo, segura a pressão aí que hoje o negócio vai pegar fogo. Segura esse celular aí, ou esse computador, essa televisão aí onde você está, porque nós vamos hoje falar de um tema que para mim é algo que transformou totalmente a minha vida. Né? Você fala por quê? Porque parece gravado. A Girlane tá falando, parece gravado. Não é gravado não, são 3 horas da manhã, 3 horas da manhã aqui, 3h10 da manhã, não é gravado, estamos ao vivo, e daqui a pouco a gente vai liberar para vocês fazerem perguntas, e quando vocês fazem as perguntas, a gente vai começar a responder, fechou? Vamos TTT, bora. Estou há 13 horas no futuro. Toca o terror nessa terra, amigo. Por que eu te digo isso? Porque eu sempre fui um cara que tive muito problema, muita dificuldade com esse tema, que é a ansiedade ou a depressão. Você fala, você era um cara depressivo? Não cheguei a ser um cara depressivo, mas é um cara que sofria muito com ansiedade e uma oscilação gigante das minhas emoções. Eu sempre fui esse cara que, por mais que a gente vivenciava coisas boas, ao mesmo tempo você já estava ruim novamente. De repente estava bom, de repente ruim. Bom, ruim. E eu sempre vivi esses altos e baixos. Né? Mas por quê? Porque eu não entendia sobre o tripé do autogoverno, do governo das emoções. Eu não entendia nada sobre isso. Eu sempre fui um cara muito religioso. E eu sempre falava o seguinte, cara, se eu tiver uma pessoa que ela me ajuda, se eu tiver uma pessoa que esteja ali desenvolvendo algumas coisas e eu não conseguir enxergar esse caminho como algo que eu posso trilhar ou vivenciar, eu sempre tive um racional que me impedia muito. E à medida que eu fui me conectando, que eu fui ouvindo, que eu fui assistindo os 4, 5, 9 da manhã, aquilo foi abrindo a minha mentalidade. Foi abrindo a minha mentalidade e eu comecei a entender que existia um governo. Existia um governo a ser trilhado, existia algo que eu podia desenvolver e que eu podia vivenciar para que eu pudesse ter experiências novas. E eu por muito tempo, achei que só existia o lado espiritual, que era o que eu precisava buscar. Muitas vezes eu falava assim, cara, a única coisa que eu preciso é buscar, é o Senhor. A única coisa que eu preciso de mais nada. E isso não é uma inverdade, isso é uma realidade. Se você tiver o Senhor, Ele vai te guiar para todas as coisas. Mas não quer dizer que só existe o lado espiritual. Além do espiritual, existe corpo, alma e espírito. Ou seja, é um tripé. Corpo, alma e espírito. Com corpo, alma e espírito, o que eu preciso entender? Que eu preciso trabalhar o meu espírito, eu preciso trabalhar o meu corpo e eu preciso trabalhar a minha alma, minhas emoções. Se eu entendo isso, você fala o seguinte, um tripé de uma câmera, ele não tem como sustentar se ele não tiver esses 3 pontos bem equilibrados. Se você tiver governo sobre o corpo e sobre o espírito, você vai cair. Você vai ter um tripé que ele vai cair, não vai sustentar. Por quê? Porque são os 3 pilares fundamentais.
corpo, alma e espírito. E quando você entende isso, você fala o seguinte, aí, então eu vou para cima desses três aqui, eu vou entender sobre o governo dos três. Foi onde eu não vivenciava isso, porque para mim, se eu tivesse o lado espiritual, eu não precisava de nenhum outro. Um cara religioso. O dia que eu entendi o poder que tem e como eu podia desenvolver, e como eu podia ser um cara diferente, que governava sobre as minhas emoções, que governava sobre a ansiedade. Por quê? Porque uma pessoa ansiosa é uma pessoa que fica vivendo no futuro, e uma pessoa depressiva é uma pessoa que fica vivendo no passado. Existe algo que você precisa entender que, imagina que você está num hall de um hotel. Você tem o hall de um hotel ali, é um hall bem bonito, um hall gigantesco. E você olha dentro do hall desse hotel, do lado direito tem uma porta e do lado esquerdo tem outro. Do lado direito tem uma porta chamada laboratório. E do lado esquerdo tem uma porta chamada biblioteca. O que acontece? Na sua vida hoje, você precisa entender que eu preciso passar 70% no hall, que é o agora, é onde tudo acontece no agora, onde tudo acontece ali. 20% eu vou sempre no futuro. O que é o futuro, né? É um laboratório. É o meu lugar de teste. É onde eu vou testar as coisas, eu vou validar ali um MVP, vou validar o teste e eu vou voltar para o agora e vou aplicar esse teste. E 10% eu vou no passado. E o passado é só a biblioteca. É onde eu uso para consultar as cagadas da minha vida. Para consultar aquilo que deu certo ou aquilo que não deu certo. Consultar se aquilo é algo que eu já fiz e deu errado, então eu não preciso fazer de novo, ou se aquilo é algo bom. Mas várias pessoas, elas ficam achando que elas precisam desenvolver algo ou fazer algo e não consulta aquilo que já fez, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Várias pessoas, elas morrem de medo de errar. E deixa eu te falar algo, você não precisa ter medo de errar, porque errar faz bem. Nunca erre nas mesmas coisas. Se você continuar e falar o seguinte, cara, eu vou desenvolver algo novo, o que eu preciso fazer? Eu posso ir lá no laboratório e rodar um MVP e rodar um teste. Esse negócio funcionou? Peraí, eu vou trazer para agora e vou colocar isso para funcionar. Se você é uma pessoa que vive no futuro, vive ansiosa, é porque você fica vivendo achando o que vai acontecer, como vai ser, se preocupando com coisas que não faz sentido. Se você vive no agora e você fica pesquisando naquilo que você já fez e pesquisando naquilo que outras pessoas já fizeram, você consegue ter uma vivência e você consegue não ficar ansioso e não ficar depressivo, porque você fala aí, a minha energia está no agora. O passado eu uso para ver se aquilo faz sentido ou não, se eu já fiz ou não. Ou seja, se eu entendo o poder que isso tem, eu começo a organizar e falar o seguinte, quem governa sobre as minhas emoções sou eu. E a gente começa a viver um passo a passo. Quantas vezes eu passei por momentos onde eu era o cara que vivenciava muitas coisas, estava vivenciando muitas coisas, estava entrando num ritmo de vivenciar muitas coisas, mas sempre vivendo altos e baixos nas minhas emoções. Por quê? Porque não sabia governar sobre as emoções. E o governo das emoções, ele é uma decisão. Ele precisa de uma decisão. Ele precisa de você se posicionar. Ele precisa de você entrar num nível de controle e falar o seguinte, ei, é eu que governo sobre isso aqui. É eu que governo, é eu que controlo. E como assim, né? Muitas vezes você vai ter que se fazer perguntas. Você vai ter que entender o porquê que você está mal. Você vai ter que entender o porquê que você está naquela situação. E o governo
E o governo das emoções, ele vai literalmente ser um divisor de águas na sua vida. Porque é dali para frente é onde você governa. É onde você olha e fala assim, eu governo sobre isso aqui. Eu lembro quando as primeiras vezes que eu estava fazendo, né, esse teste de governar sobre as emoções, de vivenciar coisas novas, eu tive muita dificuldade, né, no início, porque sempre os altos e baixos, eles vinham a acontecer. E um belo dia, eu lembro que eu falei assim, cara, eu vou rodar isso aqui, eu vou colocar em prática. Eu vou colocar em prática. E eu morava em Goiânia, eu estava indo para São Paulo. Eu lembro, eu estava indo para São Paulo fazer um método DP. E aí eu estava com alguns amigos também que iam fazer um método DP e a gente indo para São Paulo. Eu estava dirigindo o carro e a gente estava numa frequência muito alta dentro do carro. Tava vivenciando coisas assim, coisas extraordinárias uns com os outros. E a gente desenvolvendo coisas e conversando e aprendendo com aquilo que o outro estava vivenciando, o momento da vida dele, o meu momento, e a gente sempre vivenciando coisas novas. E aí sabe o que acontece? Ele um dia, aí eu fiz uma ultrapassagem na zona permitida, mas finalizei a ultrapassada numa zona proibida. Passou um pouco na frente assim, o carro da polícia nos para. Olha pra você ver que doido. A polícia nos para e vira para mim e fala assim, ó, você entrou ultrapassou no lugar proibido. Eu falei assim, não, mas eu comecei a ultrapassagem, não, que você ultrapassou no lugar proibido e não tem o que fazer. Você vai tomar uma multa aqui e eu vou te dar a multa, é assim, assim, assim. E me deu a multa. Quando ele me deu a multa, foi um negócio assim, dentro de mim, a gente tava vivendo um momento no carro, de repente viveu um momento horrível. Eu tomei uma multa de R$ 1.800. E essa multa de R$ 1.800, eu lembro que ficou um velório dentro do carro. Com um velório no carro e a gente não conseguia vivenciar nada ali. A gente não conseguia mais sair daquele momento ruim, não conseguia sair daquela dificuldade, assim, era como se tivesse um velório dentro do carro e aquela energia que a gente estava compartilhando uns com os outros tinha acabado 100%. E aí é engraçado que eu olhei para aquilo e falei assim, cara, não é possível, eu preciso entrar nesse nível de governo emocional. Eu falei, como que é esse negócio de governo emocional? Eu vou entrar nisso. Sabe o que eu fiz? Eu peguei e falei o seguinte, eu preciso achar, todas as vezes que você quiser entrar num governo emocional, você precisa achar a causa e o real motivo. A causa daquilo que está te deixando mal e o real motivo é aquele que está encoberto. Porque se você não fizer pergunta, você não acha. E aí, naquele momento, eu entrei e falei o seguinte, cara, vamos entrar e vamos descobrir qual que é a causa. Eu me fiz a pergunta, eu falei, por que eu tô mal? Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu me fiz a pergunta, falei, por que eu tô mal? E quando eu descobri, eu tô mal porque eu tomei uma multa. E aí naquele momento eu falei assim, tá, mas eu tomei a multa e como que eu resolvo isso? Na hora eu falei, eu preciso achar o real motivo. Porque se eu acho o real motivo, eu contesto ele. Eu tenho que criar uma história para minha cabeça onde eu contesto ele. Aí o que eu fiz? Eu peguei e falei, mas qual que é o real motivo, né, de eu estar mal? Naquele momento eu falei, cara, o real motivo é por conta do dinheiro. Porque se eu tivesse tomado a multa e não tivesse que desembolsar R$ 1.800, eu não estaria mal. Eu não estaria nem aí para isso. Ou seja, o real motivo é o dinheiro. Se o real motivo é o dinheiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que se eu estou mal por causa do dinheiro, eu sou escravo do dinheiro. E aí, naquele momento, foi assustador, porque eu olhei e falei assim, cara, eu sou escravo do dinheiro. Naquele momento, eu virei a chave e falei assim, peraí, vamos ao contrário aqui, eu não sou escravo do dinheiro. O dinheiro é meu escravo, o dinheiro está aqui para me servir, o dinheiro está aqui para pagar essa conta, o dinheiro está aqui. E aí eu entrei num nível de afirmação e num nível onde eu mudei tanto
essa crença que eu falei o seguinte: eu não sou escravo do dinheiro, o dinheiro é meu escravo. E eu comecei a me posicionar e a declarar isso. Por quê? Porque no mesmo momento, quando eu comecei a declarar isso e eu trouxe a consciência daquilo que estava me deixando mal, eu pude mudar o sentimento. O que você precisa entender? Existe um mundo real, e o mundo real, quando dependendo daquilo que você desenvolve, da sua atitude, quando você recebe algo, aquilo pode entrar em você, e se você não mudar o sentimento, ele cria do sentimento uma ação ou uma omissão, e essa ação e essa omissão, ela traz um resultado para o mundo real. Novamente, é um ciclo, onde eu, entendendo isso, o que eu faço? Eu gero uma emoção, só que essa emoção, antes dela virar um sentimento, antes desse sentimento, ele tá no mundo real, o que eu faço? Eu mudo ele. Quando eu fiz, entendendo que eu precisava entrar nesse governo emocional. Foi que eu precisava entrar nesse nível de crescimento, nesse nível de conhecimento. E aí eu entendi, assim, coisas grandiosas, porque no momento que eu decidi contar uma história para minha cabeça e dizer, eu que governo sobre o dinheiro, e dinheiro, você é meu escravo. Quando eu decidi fazer isso, cara, foi assustador. É como se a energia voltasse pro carro. É como se a gente voltasse, como se eu voltasse a compartilhar com as pessoas, e aí na hora eu compartilhei, gente, consegui resolver dentro de mim, consegui resolver assim, e aí a gente voltou a ter momentos de qualidade ali dentro do carro e começou a vivenciar experiências naquele momento. E eu experimentei algo que mudou totalmente a rota da minha vida. Eu experimentei o que era mudar, governar sobre as minhas emoções e mudar uma emoção negativa para uma positiva instantaneamente. Cara, essa foi assustador, uma experiência assustadora, porque dali para frente eu entendi o que era governo. Governo é você se posicionar, é você governar sobre o seu sentimento, sobre aquilo que você está sentindo. Cara, muitas vezes a gente vivencia momentos onde nós sentimos coisas que não faz sentido sentir. Sentimos coisas que não é a realidade, mas é a percepção de algum momento, de algum acontecimento que teve. Por exemplo, você pode observar, tem dia que você tá mal, e você não sabe nem o porquê que você tá mal. Tem dia que você tá muito mal, e você não entende o porquê. Você fala assim, cara, o que é, hein? Eu acordei um dia, de repente você acorda, você tá bem, de repente você vai trabalhar, você já tá mal. E você não entende o porquê. E o governo é você entender esse momento e falar o seguinte: "Ei, o que eu preciso desenvolver? O que eu preciso fazer? Aonde que eu preciso romper? Ou o que eu preciso mudar aqui dentro para que eu mude esse sentimento?" E aí você vai descobrir, você vai falar o seguinte: cara, eu tô sentindo algo que eu não tô legal, tô sentindo que eu não tô legal. O que você faz? Faz pergunta. Faz pergunta e entra e fala o seguinte: "Ei, o que eu preciso? O que aconteceu que me deixou mal?" E aí você começa a pesquisar, de repente você faz uma pesquisa, tipo assim, eu saí de casa, eu tava bem, na hora que eu cheguei no trabalho eu fiquei mal. Aí você vai fazendo pergunta que o seu cérebro ele vai te entregando. Por mais que você ache que não sabe o porquê, mas se você começar a fazer perguntas, o seu cérebro vai começar a te entregar. E aí quando ele começa a te entregar, você entra e fala o seguinte: uau, peraí, o que eu vou desenvolver agora? O que eu vou fazer agora? Como que eu vou resolver isso? Você faz pergunta. Aonde eu estava bem e qual o momento que eu fiquei mal? Aí você descobre que é o momento que você chegou na empresa, e você vai descobrir é porque você passou por alguém, por um amigo, por alguma pessoa, e esse alguém e essa pessoa, ela não te deu um bom dia. E o fato dela não te dar um bom dia te gerou um sentimento negativo. E esse sentimento estava tirando a sua paz. Era um sentimento que estava te deixando mal.
Quando você descobre isso, você olha e fala assim, cara, mas não faz sentido. Um cara não me deu bom dia, eu já fiquei mal. Isso acontece mais. Coisas simples que te deixam ruim, e se você não governa sobre isso, você deixa coisas que aconteceram em 1 minuto estragar 24 horas do seu dia. Coisa que aconteceu em 1 minuto estragar uma semana da sua vida. Cara, quantas coisas que acontecem em poucos minutos que você nem tem a consciência que estraga várias horas e horas e horas do seu dia. O governo emocional eu não aceito mais esse tipo de coisa. Eu quero vivenciar coisas onde eu vou governar e eu não vou perder nem 1 minuto sequer ficando mal com coisas que não faz sentido. Ou seja, o que eu preciso desenvolver? O que eu faço? Eu sou o cara que eu vou me posicionar. Ou seja, eu me faço pergunta e eu descubro o que eu tô mal. E quando eu faço a pesquisa e acho que você fala, poxa, o cara não me deu bom dia. Então, o que você faz? Você vai lá no cara e fala, mano, eu passei, você não me deu bom dia, o que foi? Ele fala, poxa, mano, eu tava lotado de serviço, tava lotado de trabalho, tô com a cabeça cheia, eu não te vi. E aí, de repente, você ia ficar ruim. 24 horas de um dia por uma coisa tão simples, que foi só um bom dia de alguém que realmente tava lotado de coisa, não te viu e você ficou mal 24 horas. Olha pra você ver que doido. Existe uma forma mais excelente. Existe uma forma mais excelente de você vivenciar coisas novas, de você governar o que você sente aí dentro. Né? E como é que eu faço em níveis? Começa a experimentar níveis pequenos, como esse que eu te expliquei agora. Porque de repente, quando você começar a experimentar, você vai começar a vivenciar coisas novas e maiores. Você vai começar a vivenciar coisas extraordinárias. Eu, por exemplo, achei que estava dominando. Eu falei assim, cara, agora eu sou o guru da inteligência emocional. Tava realmente vivenciando várias coisas onde eu tava entrando num governo emocional muito brabo, muito bom. Eu tava vivenciando isso. E aí, quando eu tava vivenciando isso, eu sempre, todos os dias que eu entrava no nível de governo, eu falava, uau, vou entrar nisso, vou entrar naquilo. Vou desenvolver isso, vou fazer isso. Eu entrei nesse nível realmente de governo, cara, foi extraordinário. Por quê? Porque a minha vida começou a mudar de uma forma extraordinária. Eu comecei a vivenciar experiências onde nada me deixava mal mais. Nada me deixava mal. Nada podia arrancava assim minha paz e me deixava mal. Por quê? Porque eu entrava num nível de governo realmente, de fazer, tocar o terror nessa terra e fazer o trem diferente. E aí, um belo dia, eu vivenciei uma experiência assim, assustadora, onde eu entrei num dia que o Pablo, eu trouxe uma oportunidade para o Pablo, que era arrematar uma casa num leilão, num condomínio fechado. Que aí, quando eu fui para arrumar essa casa, para arrematar essa casa, ele ele estava junto comigo, estava demorando bastante. Ele falou assim: não, Nes, arremata aí essa casa aí, se você tem até o valor tal para chegar. Se não der, né, você deixa. Mas se chegar até o valor tal, você pode ir dando lance e a gente fica com a casa. Eu fiz isso, comecei a dar lance, e a gente arrematou a casa. Era uma casa de 1.970.000 que eu arrematei. Hoje a casa vale 8. E aí quando eu arrematei essa casa, foi engraçado, que passou tem período de trâmite, a gente parcelou a casa, né? Usou 25% de entrada, parcelou o restante em 30 vezes sem juros. E aí, quando estava ali, já no tempo que o juiz emitiu a posse, já tinha algum tempo já que a gente tinha arrematado, uns 8 meses depois, o juiz emitiu a posse, mas veio com a multa. E aí, quando veio com essa multa, é engraçado que essa multa chegou. Na época, a gente já tinha contratado uma pessoa para ficar responsável por isso. E aí essa multa chegou. Quando essa multa chegou, o advogado, na época o Tássio, ele pegou e falou, Nes, ó, chegou aqui
a posse, mas tem uma multa para pagar. Ele vai descobrir de que é essa multa. Essa multa é de um atraso de pagamento. É um atraso de pagamento. Não pagou no dia o boleto, e quando você não paga no dia, tem nas normativas que o juiz pode incidir isso uma multa de 10% sobre o valor restante do imóvel, e por um atraso, ou seja, nós atrasamos e veio uma multa de 137 mil reais. 137 mil reais. E quando veio essa multa, eu olhei para aquilo e falei, caraca, mano, e quem que deve ter olhado, esquecido isso? Na época eu era CEO do grupo, eu já fui analista do Pablo, depois mudei para CFO do grupo, e depois de CFO mudei para CEO do grupo. E quando eu estava ali como CEO, eu fui olhar e fui checar, a gente foi e passou para o Pablo. E na hora que a gente passou para o Pablo, ele pegou e falou o seguinte, falou, não, tá tudo certo, é só ver quem esqueceu de pagar, ele assume essa multa e tá tudo certo, era o responsável da época. Cara, na hora que aconteceu isso, eu vou falar um trem pra você. Eu entrei num nível que eu falei assim, cara, vamos pesquisar quem foi, vamos achar quem foi. Na hora que vai de lá, de lá, de lá, de cá, eu tinha esquecido, por 4 dias de diferença, eu tinha esquecido de passar esse boleto pro time do financeiro. E que era o responsável, Nésio Monteiro. Eu olhei para aquele cara, um dia, você tava num dia normal, tava tudo bem, tava tudo indo tão bem, e de repente você descobre que você tem uma dívida de 137 mil reais que você acabou de adquirir ela. Você não tinha e você adquiriu ela nesse exato momento. Naquele momento, cara, eu entrei num nível de deprê tão grande, mas tão grande, que comecei a ficar muito ruim. Ruim, 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 com aquela situação. E eu falei, caraca, mano, pagar 137 mil reais de uma multa porque esqueceu 4 dias de pagar um negócio por 4 dias, naquele momento, foi algo surreal que eu comecei a vivenciar e comecei a ficar mal com aquilo. Só que eu já não tinha coisa mais que me deixava mal, não tinha mais coisa que estava me deixando mal. E aquele momento foi onde eu falei o seguinte, peraí que eu vou governar sobre essa emoção aqui. Eu não vou ficar mal com isso. E aí eu fiz a mesma pergunta. Eu entrei e falei o seguinte, por que eu tô mal? Aí naquele momento eu falei, cara, eu tô mal por causa da multa. Mas eu peguei e falei assim, mas qual que é o real motivo? Aí eu falei, o real motivo é o dinheiro. Porque se não tivesse dinheiro eu não tava mal. Mas o dinheiro, 137 mil reais, é um negócio que me deixou mal. Na hora eu falei assim, mas eu não sou escravo do dinheiro. O dinheiro é meu escravo. Eu fiz igual lá na multa de trânsito. Eu falei, o dinheiro é meu escravo. Se o dinheiro é meu escravo, você tá aqui para me servir, você tá aqui é para pagar isso, você tá aqui é para fazer isso. Cara, na hora assim, eu falei, agora eu resolvi. De repente, não mudou nada. Continuei mal. Mal, 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 mal mesmo. Continuei mal, não consegui entrar no nível de governo mesmo, não consegui entrar e mudar o sentimento. E aí aquele momento foi que eu falei assim, uau, mano, eu vou precisar de outra coisa, vou precisar de envolver outra coisa. O Edson Borges está perguntando aí, você já tinha esse recurso financeiro, né? Não tinha ainda, tinha que gerar esse recurso. Eu tinha que gerar esse recurso, eu tinha capacidade geradora desse recurso, mas precisava gerar. E aí naquele momento, cara, eu comecei a ficar, eu falava assim, cara, como que não funcionou? Como que não funcionou? Existem níveis na sua vida de destravar que você não vai conseguir usar aquele que você usa em certo tipo de coisa, você vai ter que crescer, você vai ter que aprender, você vai ter que ir para um próximo nível. E aí naquele momento eu lembrei muito de quando o Pablo sempre falava o seguinte, quando você quer resolver algo dentro de você que está muito difícil, está muito grande, você tem que inventar para sua cabeça uma história pior ainda do que estava, para que aquilo seja algo bom.
que seja algo tranquilo para você desenvolver, né? Aí naquele momento eu peguei e falei o seguinte, pensei na minha cabeça, eu falei assim, cara, se o Pablo me pedisse, se o Pablo me pedisse os imóveis, os investimentos, porque eu tinha investimento, eu tinha imóveis, eu tinha carro, eu tinha algumas coisas, não estava em liquidez naquele momento para pagar, mas eu tinha bastante coisas que eu já tinha desenvolvido e que se eu pegasse para pagar, pagaria. No entanto, eu na liquidez eu tinha capacidade geradora, então eu falei, cara, eu vou gerar isso. Mas na minha cabeça eu pensei, se o Pablo chegasse para mim e me pedisse tudo que eu tenho, imóvel, investimento, tudo, as empresas, os negócios, se ele pedisse tudo que eu tenho, só em forma de gratidão, eu entregaria. Eu daria tudo. Pelo que eu tenho vivenciado, por quem eu sou, pelo destravar, por tudo aquilo que eu entendi sobre mim mesmo, e eu comecei a entrar num caminho de resultados extraordinários. Eu falei, então eu daria, se ele me pedisse tudo que tem. Aí eu falei, então tá tudo certo. Foi só 137 mil reais. Naquele momento, cara, foi uma visão assim, total, assim, é como se naquele momento, aquele sentimento ele vazasse, ele fosse embora. Foi embora, foi embora. Naquele momento o sentimento saiu de dentro de mim. E eu comecei a entrar num nível de governo emocional. Eu comecei a entrar num nível de controle emocional, onde eu voltei ao estado de governar as minhas emoções, de ter o controle das minhas emoções. Ou seja, existe um caminho mais excelente. Existe um caminho de governo onde nada vai tirar sua paz, onde você vai governar sobre todas as coisas. E esse caminho de excelência, ele é treinado. Você precisa treinar todos os dias. Você precisa desenvolver com você todos os dias. Você precisa vivenciar isso todos os dias. Para que você comece a treinar isso, a desenvolver isso, e você entrar num nível de governo onde nada vai te deixar mal. E existe um caminho mais excelente, mas ele precisa de ser treinado. Habilidades novas. Eu preciso ser desenvolvido. Todo mundo, todas as pessoas, elas nascem com um dom. Você tem um dom. E esse dom, ele é algo que você faz muito bem, sem precisar de força, de estudo, de colocar muita energia naquilo. Você faz coisas que outras pessoas não fazem com a mesma facilidade. Ou seja, você tem um dom. Pensa num negócio agora que você desenvolve, que outras pessoas elas têm um pouco de dificuldade para desenvolver e você tem uma facilidade. Isso é um dom que você tem. Mas aquilo que eu não tenho de dom, eu posso treinar uma habilidade. Por exemplo, eu não era um cara que conseguia me comunicar bem, conseguia, por exemplo, dar uma aula como essa. Eu era um cara travadaço, que a primeira vez que eu peguei um celular, que eu coloquei para gravar esse celular, me deu uma tremedeira tão grande. Eu comecei a ficar tão nervoso, que a pupila do meu olho começou a pular e eu achei que ia ter um infarto. De tanto que eu fiquei nervoso. De tanto que eu fiquei nervoso. Naquele momento, ó, eu comecei a olhar e falar, cara, isso aí não é pra mim não, isso aqui não é pra mim não. Impossível, não consigo. E fiquei numa briga gigantesca por várias vezes, falando que isso aí não era pra mim. No entanto, se você não tem um dom, você pode ter habilidade treinável. Você pode treinar uma habilidade. Uma habilidade que só você decide treinar. Ninguém pode treinar por você. E aí, naquele momento, eu decidi. Eu falei assim, cara, eu vou treinar uma habilidade nova. Eu vou fazer algo novo. Eu vou entrar no nível de buscar ó, esse conhecimento e vou desenvolver algo novo. E naquele momento, quando eu entrei
nessa vivência, eu comecei a entrar realmente, aí começar a ser disruptivo. Eu comecei a vivenciar coisas extraordinárias. Eu comecei a vivenciar coisas bacanas. Por quê? Por uma decisão. Existem habilidades que elas precisam ser desenvolvidas, que elas precisam ser treinadas. E quem desenvolve, quem treina elas são você. Existe um estudo na NASA. Quando você vai na NASA aqui, você vê uma plaquinha lá que existia esse estudo dizendo que as abelhas elas não poderiam voar. E nesse estudo mostra que se as abelhas não voassem, talvez a humanidade não existiria mais. Aí você fala, mas por quê? Por causa da polinização. Ou seja, as abelhas elas têm uma asa muito pequena para o tamanho do corpo. E pelo estudo elas não poderiam realmente voar. O que as abelhas fizeram? As abelhas elas desenvolveram uma habilidade. As abelhas não batem as asas para cima e para baixo, igual passarinho. A abelha bate a asa para frente e para trás numa velocidade muito rápida. E quando ela bate para frente e para trás nessa velocidade rápida, ela consegue voar. O que ela fez? Ela desenvolveu uma habilidade nova. E com essa habilidade nova, ela cumpre o propósito dela. Por mais que a abelha voa de uma forma tonta, você vai ver que ela não tem muito ali o controle, mas ela cumpre o objetivo. Ou seja, ela desenvolveu uma habilidade nova. E você pode desenvolver essa habilidade. Você pode desenvolver uma habilidade de comunicação, você pode desenvolver uma habilidade de governo, você pode desenvolver uma habilidade de gestão, você pode desenvolver qualquer habilidade. Você precisa falar o seguinte: o que eu preciso? Onde eu preciso avançar? Como eu preciso crescer? Como eu preciso romper? Como que eu faço para entrar nesse nível de governo? E aí você começa a entrar nesse nível e fala o seguinte: todos os dias eu vou crescer 1%. Todos os dias eu vou desenvolver algo novo. Todos os dias eu vou fazer diferente. Todos os dias, e aí você entra nesse nível de governo emocional. Você entra nesse nível de controle. Por quê? Porque é você que decide. É você que decide. Se você decidir entrar e falar assim, eu não vou arregar para nada. Se você entrar e falar o seguinte, eu não tenho nada que vai tirar minha paz, porque eu vou entrar no nível de governo, começa a desenvolver isso, começa a treinar isso. E começa a viver no presente, no agora. Para de ficar ansioso com o futuro e para de ficar se culpando ou remoendo aquilo que você viveu no passado. O passado ele vai servir de aprendizado. O que eu aprendi com essa decisão que eu tomei, que seja errado ou acerta, teve um aprendizado. O que eu aprendi com isso? E eu entro nesse nível de governo, nesse nível de controle e falo, eu vou viver no agora, com a decisão que eu vou governar sobre todas as coisas. Se isso estiver dentro do seu coração, se isso entrar dentro do seu coração, você não passa nenhum dia sequer, sem entrar no nível de governo, sem entrar no nível de teste, sem entrar no nível de falar o seguinte, eu vou colocar pressão. Eu vou vivenciar coisas que eu nunca vivenciei. Existe esse caminho de excelência, onde todos vocês podem viver. Mas precisa de decisão. Precisa de decisão. Eu falo assim, eu decido entrar no novo. Eu decido vivenciar esse novo. Eu decido romper de uma forma extraordinária. Anota aí, ó, se você tá aqui agora e fala o seguinte, eu decido viver de uma forma extraordinária. Anota isso aí. Digita aqui e fala o seguinte, eu decido viver de uma forma extraordinária. Eu decido viver de uma forma extraordinária. Eu decido governar sobre as minhas emoções. Eu decido governar sobre todas as coisas. Se você entra nesse nível de governo, você entra já falando o seguinte, nada me para, nada me tira a paz. E todos os dias você vem com um dia de aprendizado.
Todos os dias você vem aprender coisas novas. Todos os dias você vem aprender e ser disruptivo. Todos os dias, você fala o seguinte, todos os dias eu vou entrar nesse nível de governo onde eu vou ter um aprendizado novo. E aí você vai crescendo em experiência. Experiência em graça. Por quê, né? Existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento gigantesca. Conhecimento é o que você está adquirindo aqui hoje. Se você está aqui nessa live hoje, você está adquirindo um conhecimento. Se você ler um livro, você vai adquirir um conhecimento. Se você fizer um treinamento, você vai adquirir um conhecimento. Tudo que tiver coisa nova, que você estiver aprendendo coisa nova, você está adquirindo um conhecimento. Mas existe uma diferença do conhecimento e sabedoria. O que é a sabedoria? Quando eu coloco esse conhecimento, o que você está ouvindo aqui hoje, e você coloca ele em prática, isso vai te gerar uma experiência. E a experiência, quando ela é gerada, quando eu gero uma experiência, aquilo eu posso gerar uma atitude em cima dessa experiência. O que é sabedoria? É usar essa experiência que eu tive no momento certo. Por exemplo, teve um evento que eu fiz aqui nos Estados Unidos, e uma pessoa chegou para mim. Ela era uma confeiteira. Ela falou: Nézio, eu ia trazer um presente para você. Eu fiz um bolo bem. Eu sou confeiteira já há vários anos. Eu fiz um bolo. Eu queria trazer esse bolo de presente para você. Só que você acredita que eu fui fazer o bolo? Quando eu provei o bolo, eu assustei, não deu para trazer. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque você acredita que eu pus o sal no lugar do açúcar? Ela pôs sal no bolo e ela falou: e eu tentei consertar de tudo quanto é jeito, eu não consegui, não dava mais tempo. E ela veio e falou para mim, falou assim: eu não sei o que aconteceu, eu tava tão nervosa, eu fiquei tão nervosa que eu pus sal no lugar do açúcar. Ou seja, muitos de vocês têm o conhecimento e quando você aplica o conhecimento, gera uma experiência. Só que se você não sabe aplicar na hora certa aquela experiência, não vai mudar em nada. Mas se eu sei aplicar na hora certa, isso é sabedoria. É quando eu sei aplicar a experiência que eu tenho, isso me traz uma sabedoria. E quando eu sei o momento certo de aplicar isso, eu tenho uma diferenciação. Ou seja, vocês vão vivenciar algo, vão vivenciar coisas que vocês precisam ter experiências e saber aplicar no momento certo. Quando você tem isso, você entra no nível de governo. Você entra no nível realmente de treinar isso e desenvolver isso. Ou seja, vive um dia atrás do outro, crescendo, sendo melhor 1%, tendo experiências que você nunca teve. Todos os dias você fala: eu vou aprender algo novo, eu vou ensinar alguém, eu vou colocar em prática, eu vou ter experiência. Porque se você começa a desenvolver isso, tudo aquilo que você acha que era impossível começa a se tornar possível, porque você está governando. Que dia que eu ia imaginar na vida poder estar falando, poder ser um cara que influencia pessoas hoje, um cara que faz lives, vai dar palestra, faz eventos, tem múltiplos negócios. Que dia que eu ia imaginar isso? Se eu era um cara que eu não tinha coragem de gravar um stories. Eu não tinha coragem. Eu lembro de olhar, assistir os 4h59 da manhã todos os dias e falar assim: cara, como é que consegue falar esse tanto de tempo? Como é que consegue ficar 1 hora falando sem parar assim? Eu falei: rapaz, se eu pegasse um negócio desse, eu não falava 1 minuto, parecia que acabava o mundo, já não tinha mais nada para falar. Quantas vezes eu vivenciei isso? Quantas vezes eu olhava e isso para mim era muito distante. Às vezes você tá olhando aí, você tá aí assistindo essa live agora e falando: cara, mas esse cara tá num outro nível, tá muito distante. Ei, eu já passei por isso aí. Se você focar em crescer 1% todos os dias, em aplicar o que você tá ouvindo na sua vida, não ficar obeso cerebral, porque vários de vocês estão aqui todos os dias, 4h59 da manhã, e não tá aplicando. Deixa eu te falar, vai chegar uma hora que o seu cérebro para de acreditar.
Porque ele não está vendo resultado. Se você não aplica, ele não vê resultado. Se você não aplicar, não vai ter resultado. Ou seja, entra nesse nível de governo, entra nesse nível de indignação e começa a aplicar todas as coisas. Começa a aplicar na sua vida, onde você começa a vivenciar um resultado, micros resultados, porque esses micro resultados vai fazer você não parar. Vai fazer você falar, cara, eu não quero parar, eu não vou parar, porque eu tenho visto o resultado, mesmo que seja um micro resultado, mas eu tô tendo resultado. E se eu tô tendo resultado, isso faz eu não parar. Agarra nessa oportunidade que você tá tendo de ter gente te dando instrução. E de forma gratuita. Você tá aqui pagando um preço acordando de manhã, esse é o preço que você tá pagando. Mas de forma gratuita você está podendo crescer, receber instrução para aplicar e crescer. Dê valor nisso. Começa a fazer a diferença. Começa a entrar no nível de falar o seguinte: eu não aceito enviar aquém daquilo que já foi conquistado por mim. Para mim. Eu não aceito. Segura nessa palavra, nesse cajado e fala o seguinte: agora eu vou governar sobre as emoções. Eu vou governar, eu vou viver no presente. 70% você vive no presente, 20% você vive, fica no laboratório, testa as coisas, traz para o presente para aplicar, e 10% é a consulta da biblioteca. Aí eu devo fazer isso, se eu fizer eu vou ter problema igual eu já tive? Peraí, não, vou mudar de roda porque eu já fiz isso e não deu certo. E você começa a entrar nesse nível de governo. Entra nesse nível de governo que é sabedoria pura. Fechou? Fechou? Tamo junto? Bora, bora, bora. Vamos lá. Vamos responder algumas perguntas aí. Vou responder duas perguntinhas, que nós vamos entrar agora na aula do SPR7. Já já nós vamos entrar. Se você é do SPR7, a gente se encontra lá agora. NES ensina o passo a passo. É aquilo que eu vivenciei, foi aquilo que eu precisei, né? Foi um passo a passo que eu precisei e que eu segui. Então, se você seguir, impossível dar errado. Impossível. Muito obrigado, gratidão. Tô dentro. Muito bom. Como encontrar a frequência da prosperidade? Essa é boa. Primeiro você precisa estar num ambiente de prosperidade. Quando você está num ambiente da prosperidade e você começar a vivenciar isso todos os dias, essa frequência vai te pegar. E você começar a aplicar o que esse ambiente está fazendo, aí acelera o resultado, aí é mais rápido ainda. Sua mudança de governo foi absurda mesmo, foi um negócio assustador. Como deixar a procrastinação, né? Procrastinação, ela é uma decisão que você vai ter que fazer. E depois quando você fala assim, não, mas não estou conseguindo vencer, você precisa, ou você traz um ambiente para dentro do seu ambiente, ou você vai até um ambiente de pessoas que vão fazer coisas que você não faria sozinho. Aí você pode colocar uma punição, uma recompensa para você fazer algo. Vai embora. Por exemplo, ano passado nós corremos 5 quilômetros todos os dias sem falhar nenhum dia sequer. O que nós fizemos para fazer isso? Nós colocamos uma multa. O dia que não corresse era 10 mil o dia. Então a gente tinha que mostrar todos os dias o resultado da corrida, do treino. E o dia que não mostrasse era 10 mil reais por dia. O que você acha que aconteceu? Parou de procrastinar. Fez o treino acontecer. Coloca uma punição, uma recompensa aí que você vai ver o negócio acontecer. Fechou? Foi muito bom estar aqui com vocês. Excelente dia para você. Começa a tocar o terror nessa terra aí. Começa a entrar nesse nível de governo que vocês nasceram para governar. E se você nasceu para governar, exerça esse governo
Agarra aquilo que já é seu e bora tocar o terror nessa terra. Fechou? Gratidão, tamo junto até depois do fim. Bora tocar o terror nessa terra. Você que não nos segue ainda, já vai lá, @nesmonteiro. Já nos segue, já nos acompanha. A gente abre bastante caixinha de pergunta para responder. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta hoje lá para responder vocês. Você que está aqui, já segue lá, @nesmonteiro, deixa a sua pergunta. Você que não me segue ainda. E vamos embora tocar o terror nessa terra. Tamo junto até depois do fim. Fiquem com Deus. Abraço.